O Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Nessa madrugada saiu a notícia, me pegou de surpresa e vai se acabando uma era de um técnico super vitorioso e já estão cogitando até um sucessor. Vamos ver o que eu achei sobre esse caso? Pois é, na madrugada de terça, o Flamengo oficializou a demissão do Felipe Luiz. Uma demissão que me pegou de surpresa, porque eu tinha falado aqui no canal a respeito de perder para o Lanús e falei sobre a possibilidade de uma demissão depois que ele perdeu contra o Lanús. Mas como os dias se passaram e ele não foi demitido nem sexta nem sábado, aí eu falei, não vão demitir. E demitem num dia, podemos dizer, um dia completamente aleatório, porque o Flamengo vence de 8-0 Madureira e demite o seu técnico, que fez 101 jogos pelo Flamengo. Segundo informações, já estão correndo atrás de um novo técnico para o Flamengo, que é o ex-técnico do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim. Eu acho até uma boa, até porque no mercado atualmente não está tendo muitos técnicos para definição. Tem Fernando Diniz, se eu não me engano, tem Leonardo Jardim, de nomes assim conhecidos. Mas eu estava aqui pensando a respeito de se contratar um técnico. Às vezes é muito bom você contratar um técnico que a gente não conheça. Por exemplo, o Jorge Jesus em 2019. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. E deu o que deu, ganhando a maioria dos títulos e se tornou um dos maiores técnicos da história do Flamengo. O Abel Ferreira. Ninguém sabia quem que era Abel Ferreira. Treinou o Palmeiras, está há quase 10 anos no clube e está fazendo uma história. Continua fazendo história porque está até hoje no Palmeiras. Mas me pegou de surpresa essa demissão. Eu não esperava. Até porque foi na calada da noite, né? Eu acho que assim quando terminou a coletiva, o Felipe Luiz deu uma coletiva não em tom de despedida, ele deu uma coletiva falando sobre o jogo, como tipo assim, uma coletiva normal, sem clima de despedida. Então realmente ele não sabia que ele ia ser demitido. Realmente ele não sabia. E ele chegou até a falar numa frase, falou isso aqui: se amanhã eu não estiver aqui, papapá. Aí fica o questionamento. Será que ele já sabia? Mas segundo informações aqui, eu fiquei sabendo sobre no final do ano passado, quando ele renovou o contrato, renovou acho que até 2030, queria um salário muito agressivo em termos econômicos, um salário, acho que queria 5 milhões assim por mês, mais ou menos, se eu não me engano, né? Posso estar falando besteira, mas ele queria um baita salário. Aí o BAP, presidente, falou isso aqui: não, infelizmente a gente não pode dar esse dinheiro para você, porque é um salário muito violento, né? Você ganhar isso, cara. E, se eu não me engano, ele ia ser o técnico mais bem pago se ele recebesse aquele salário. Técnico mais bem pago do Brasil ou da América do Sul. E eles chegaram ao acordo. O presidente não chegou a dar o salário que o Felipe Luiz deu. Só que aí vem, podemos dizer, uma pequena revolta do presidente do Flamengo. Por quê? Quando o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo estavam se acertando na renovação, segundo informações, o Felipe Luiz estava conversando para ir para o Chelsea da Inglaterra. E
eu acho que o BAP acabou descobrindo isso, ele não ficou muito contente. Claro, porque você está renovando o contrato com um técnico, só que esse técnico tem outras fontes que outros times que estão querendo ele. Então, às vezes, eu acho que o BAP fez bem, só que no momento errado. Por exemplo, se o Lanús ganhou da gente, o que o BAP poderia fazer? Demitiu o Felipe Luiz na sexta. Se ele não demitiu, deixa ele até domingo. Até o final contra o Fluminense. Ele poderia muito bem fazer isso. Por quê? Pelo jeito, a demissão do Felipe Luiz já estava encaminhada. Então, como você ganha numa segunda do Madureira de 8-0, o que você tem que fazer? Arrasta o técnico até domingo. Segunda você manda embora. Não interessa se ele vai ganhar ou se ele vai perder o Campeonato Carioca. Não interessa. Mas agora, é arriscado, porque segundo fontes estão atrás do Leonardo Jardim. Aí eu falo um negócio aqui. Leonardo Jardim tem quarta, porque se for apresentado nessa terça, ele tem quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias para treinar esse elenco. Provavelmente não vai fazer mudanças. Para jogar já uma final. Primeiro jogo do Leonardo Jardim pode ser uma final, velho. É um pouco arriscado. É muito arriscado. Perder mais um título. Porque se perder o Campeonato Carioca, só vai sobrar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, que são campeonatos muito mais complicados. Muito mais. Mas na ideia da demissão do Felipe Luiz, o Felipe Luiz se encontrou num completo limbo que ele mesmo procurou. Porque a verdade é essa. O Felipe Luiz, ele tem aquele jeitão assim, eu sei tudo, vocês não sabem nada. Ele é um bom entendedor de futebol, mas, cara, Plata não é centroavante. Carrascal não é ponta direita. Entendeu? O José Boto também, na minha opinião, fez contratações. Vou até falar aqui, vou dar um crédito aqui para uma pessoa aqui, que é o Eric Faria, porque na transmissão ele fala uma coisa que de princípio eu não concordei, mas depois eu acabei concordando, porque é a pura verdade. Ele falou isso aqui: o José Boto contratar o Jorginho, o Saul, o Lucas Paquetá, isso é contratação de time que tem dinheiro. Não faz uma contratação para melhorar o clube, sacou? Ele tipo assim fez assim, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, ele falou isso aqui: contratar Paquetá, Jorginho, o Arsenal, o Real Madrid, o Chelsea, todos esses times contratam, porque são times milionários. Isso é contratação de time milionário. Realmente é time milionário. E o Felipe Luiz acabou sendo demitido. Se encontrou completamente no fundo do poço que ele mesmo entrou. Por quê? Eu acho que estava se desenhando o fim do contrato dele, a demissão dele, estava se desenhando no jogo de volta contra o Lanús. Lembra quando ele fez uma formação que foi completamente diferente, foi contra todo mundo, contra toda a torcida? Gente, chegou a um ponto do jogo contra o Lanús, de volta, que ele chegou a deixar o Cebolinha como lateral direito. Vocês lembram disso? Ele começou jogando sem centroavante. Uma final que precisava fazer gols. E se não fosse os 2 pênaltis pro Flamengo, a gente não tinha feito nenhum no Lanús. Ou seja, o que foi 3-2 e 4-2 no agregado era para ter sido uns 4-0.
uns 4-0. É que o Flamengo teve muita sorte de pegar aqueles pênaltis. Que atualmente a arbitragem, falar um negócio aqui pra você. Também gostaria de comentar sobre a arbitragem. Porque o primeiro gol do Flamengo contra o Madureira, gol normal. Gol completamente normal. Gol normal. Foi mão do Gustavo Gomes no clássico de domingo, Palmeiras e São Paulo? Claro que foi. E a árbitra não marcou. E aí as pessoas vão ficar falando: ah, é mulher. Ah, você não pode falar isso. Pô, ela faz o trabalho dela, eu faço o meu. Entendeu? Ela errou. A gente não pode dizer isso. Rapaziada, então essa foi minha opinião sobre a demissão do Felipe Luiz. Uma demissão que me pegou realmente de surpresa. Eu não esperava. Até porque eu tava indo dormir até que eu recebi essa informação no aplicativo que eu vejo todas as notícias do Flamengo. Me pegou extremamente de surpresa mesmo. Mas eu acho que é arriscado essa demissão. Mas vamos tentar ganhar o Campeonato Carioca. Porque se a gente não ganhar o Campeonato Carioca, eu acho que o clima não vai piorar. Porque as pessoas estavam mandando o Felipe Luiz ir tomar caju, aqueles xingamentos tradicionais do futebol. Enfim, rapaziada, eu acho que o clima do Flamengo vai melhorar um pouco com essa chegada do Leonardo Jardim. Tudo se indica que é o Leonardo Jardim, não tem nada oficial. Mas o Flamengo vai em busca do Campeonato Carioca, da 8ª final consecutiva contra o Fluminense. E queria falar aqui que hoje é aniversário do Galinho do Quintino, hoje é aniversário do Zico, o Arthur Antunes Coimbra. Já fiz um vídeo dele ano passado. Eu queria fazer um vídeo hoje, mas vamos ver. Tudo se indica que eu vou fazer, mas também tudo se indica que eu não posso fazer. Bem, rapaziada, essa foi minha opinião sobre a demissão do Felipe Luiz, uma demissão muito controversa. Muito obrigado e até a próxima.